Sim. Irmãos, boa noite. Obrigado pela paciência. Desculpa, né? O transtorno foi meu aqui, porque eu não previ que tinha uma projeção. Vamos começar, então, com uma oração, né? Senhor, nós apresentamos esse tempo nas tuas mãos, Senhor. Pedimos mesmo para que isso fale ao nosso coração, Senhor. Que você conduza essa reunião, Pai, e tudo que vai ser ministrado aqui, Senhor. O Senhor nos dê a palavra oportuna e agradável, Senhor, Pai. Que dos meus lábios não saia nada que seja contrário, Senhor, Pai. Nós pedimos mesmo que o Senhor leve os nossos corações, as nossas mentes cativos ao Senhor, Pai. E nos guarde, Senhor, de todo intento das trevas, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Nós entregamos esse tempo ao Senhor. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Vou começar, então, irmãos, com uma breve leitura de 1 Samuel 1, capítulo 1, versículo 1 e 2. Está quase tudo projetado, então a gente não vai precisar ficar acompanhando tanto, acho que dá para ler nas projeções, mas quem quiser acompanhar, né, de repente tem algum erro de português, alguma coisa. Então fala assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Eframita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha 2 filhos. Ana, porém, não os tinha. O que eu gostaria de trazer para os irmãos essa noite é uma palavra que o Senhor, né, colocou no meu coração com relação a esse tempo, né, que a gente vai considerar aqui do livro de Samuel, uma relação com o tempo presente que a gente vive, né, e estabelecendo alguns nexos entre esses dois momentos, né, cronológicos, né, tão distantes. E o foco da palavra a gente vai concentrar numa questão que é a salvação para o momento de crise. E isso parte, então, de 2 primeiras crises que a gente pode observar nos primeiros capítulos de Samuel, que é uma crise que a gente coloca quando Ana, ela leva, então, diante do Senhor, né, a tristeza dela pelo Senhor ter cerrado a madre dela, né, e ela não podia ter filhos. Como fala aí, né, que a outra esposa de Eucana tinha filhos e ela não os tinha. Então, considerando que isso seja uma crise, a gente vai ver qual foi a salvação e como isso foi conduzido, né, e os desdobramentos dessa situação posteriormente. Nessa primeira crise, então, a gente estabelece um paralelo com a crise do povo de Israel. Já lá em 1 Samuel 8, 1 a 3, acho que você pode, Mário, por favor, virar a próxima. Então, essa crise do povo de Israel, ela se dá no contexto, né, em que... Esse aqui, não. 13, 1, Samuel 8, 1 a 3. Pode estar fora da ordem. 1 a 3, né? Isso, por favor, obrigado. Sim. Só para contextualizar, então, os irmãos, né? A gente vem do período que o Senhor levantava os juízes para julgar o povo, assim como sacerdotes e profetas. O povo, ele estava vendo, né, a velhice de Samuel aproximar, e eles não viam um remanescente. E a escuridão e a cegueira que tomou conta dos olhos do povo os levou a esquecer daquilo que o Senhor havia feito por eles, de tudo que o Senhor tinha feito. Esse esquecimento, ele produziu, mais à frente a gente vai ver, uma tristeza muito grande no coração do Senhor.
pecado tão terrível, né? Que a gente vai ver também os desdobramentos dele, ecoou por muito tempo e por várias consequências que a gente vai ver adiante. Então, essas coisas, elas se deram no meio de um cenário, essa crise, então, essa segunda crise que a gente está chamando, ela se deu no momento em que havia um contexto de muita pobreza, corrupção e perversão do direito. Nesse contexto, eles então vão até Samuel, os anciãos se reúnem. A Bíblia fala que eles congregaram e foram até Samuel para pedir um rei para os governar. Então, a leitura é 1 Samuel 1-3, 8:1-3. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram subornos, e perverteram o direito. Como dito, né, o contexto era, então, de muita corrupção e essa perversão do direito. Essa desordem toda moveu o povo a ir até Samuel e pedir para que eles escolhessem um rei, né, para que Samuel levantasse um rei para os governar. Mas é bom a gente lembrar aqui que a gente vai ter que fazer um exercício aqui de ir e vir para não criar confusão, porque a gente vai falar de tempos cronológicos distintos, então é importante ter esse exercício, né, de ir e vir. Quando Ana sobe e ela chega até o templo, né, como falou lá na primeira palavra, ela estava profundamente triste por o Senhor ter cerrado o amado dela. Então, ela leva esse clamor diante do Senhor. E aqui os nexos que a gente estabelece, então, são dois momentos de crise. A crise de Ana por não ter filhos, a crise do povo de Israel, que estava num cenário de profunda desordem e gostaria de ter um rei para os governar. Aí a gente vai ver como que cada um lidou com essa crise, né? Ana, ela resolveu, então, suplicar ao Senhor e aguardar o favor do Senhor como resposta para a crise dela. E o povo de Israel, ele resolveu, como resposta para a crise, pedir um rei para os governar. E eles rejeitaram, assim, o senhorio do Senhor. Então, lá em 1 Samuel 1:13-16, fala assim: porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. E é aqui que a gente para, então, e olha. Ana lança sobre o Senhor as lágrimas dela e aguarda, então, o favor do Senhor. Seguindo adiante, gente, sempre nessa ideia de estabelecer os paralelos, a gente vê lá em 1 Samuel 8:4-9. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramã. E lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Esta palavra não agradou Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor.
Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia que eu tirei do Egito até hoje. A mim me deixou, e a outros deuses serviu. Assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a voz, porém adverte-o solenemente, e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Essa palavra de hoje, irmãos, ela tem o intuito de chegar no nosso tempo, atravessar todo o período da história, né? Sair daquela situação e chegar para a igreja hoje, o desafio e para a crise que a gente vive hoje, proximidade da volta do Senhor, os tempos difíceis que a gente tem enfrentado. E a gente vai perceber naquele contexto algumas características de algumas pessoas, e algumas pessoas que a gente vai nomeá-las como representação do mundo, e outras pessoas que nós vamos nomeá-las como representação da igreja. E, ao mesmo tempo, uma outra situação que nós vamos nomear como uma representação da obra do Senhor na cruz. É quase que um triângulo que a gente vai fazer, mas acho que não vai ser difícil a gente manter a concentração para entender tudo isso, não. Quando Samuel ora, ele leva adiante, mas a Bíblia fala que ele no coração dele se entristeceu. Se ele se entristeceu, a gente pode imaginar o sentimento que o Senhor teve de olhar para aquela situação, e lembrar de tudo que ele fez pelo povo e está sendo rejeitado por aquele povo. Mas ele dá a ordem, né, a Samuel, né, faz tudo quanto o povo te pede. Mas adverte-o solenemente, explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Como foi dito antes, né, aqui o povo leva diante de Samuel essa situação, Samuel ora e recebe do Senhor essa palavra. Nós temos dois pedidos levados ao Senhor. O pedido do povo por parte, né, levado por parte de Samuel ao Senhor, e o pedido de Ana, né, para que o Senhor concedesse filhos a ele. Interessante que os dois pedidos foram atendidos. Ana recebeu um filho e o Senhor deu rei para o povo de Israel. E aí isso suscita uma pergunta: o que cada um fez com a porção que recebeu do Senhor? E a maneira como que foi conduzida cada situação por meio, né, naquele contexto, do sacerdote e profeta. Lá, agora vamos de novo voltar o olhar para Ana. Em Ana, né, a resposta que a gente vai ter para essa questão está lá em Samuel, 1 Samuel 1,17. Então me respondeu Eli: vai-te em paz, e o teu Deus Israel lhe conceda a petição que lhe fizeste. Ela recebe, então, a bênção para seguir e o consentimento para que aquele pedido fosse aceito diante do Senhor, por parte do sacerdote, né? Em 1 Samuel 1, 26 a 28, ela volta, né? Nós temos a volta ao templo, e ela diz assim, e diz: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido do Senhor, por todos os dias que viver. Pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Aquilo que ela recebeu do Senhor, ela devolveu para o Senhor.
E é interessante que ela fala que para ser devolvido por todos os dias e viver. Desde o ventre, então, Samuel estava reservado para o Senhor. E lá na frente a gente vai ver também que a Bíblia fala que nenhuma das palavras dele, o Senhor deixou cair em terra. Mas e o povo de Israel, né? No pedido dele, o que foi feito com essa porção e como que foi conduzida essa situação? Lá em 1 Samuel, então, 8, 10 a 17, fala assim: referiu-se Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediam rei, e disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre nós, sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço de seus carros, e como seus cavaleiros, para que corram diante deles, e os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra, o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras, e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vos lhe sereis por servos. Então, e aí a consequência, né? O Senhor, depois de falar tudo isso, lá em 1 Samuel, então, 18 e 19, a sequência diz: então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós. Vou só repetir esse 19. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós. A figura do rei não era novidade naquele período histórico. Outras nações, né, outros povos tinham quem os governasse. Mas a gente está falando do povo que o Senhor escolheu. E um povo que tinha todo o tempo experimentado do livramento, do favor, da misericórdia, do milagre do Senhor. E por eles não verem, diante do caos, diante daquela crise que eles estavam vivendo, por eles não conseguirem enxergar a figura de um remanescente ali para Samuel, eles então vão lá e fazem, né, guardadas as proporções, o bezerro, pede um bezerro de ouro, né, para aquele contexto, e pede um rei para aquele contexto. E como dito, então, aquilo desagradou profundamente o coração de Samuel, muito mais o do Senhor. Mas o Senhor atendeu. A exemplo do pedido de Ana, o Senhor atende o pedido do povo e concede o rei. Quando eu estava estudando essa palavra, o Senhor falou muitas coisas no meu coração e certamente, se eu tivesse lá, seria uma voz estoante pelo meu pecado, né? O problema é que quem estava lá pedindo, a Bíblia nomeia quem foi pedir. Ela fala que foram os anciãos. Imagina, entre nós aqui, pegar o Wilson, não que seja tão ancião, né? Mas os irmãos mais maduros, o Mário, o Luiz, né? O Álvaro, tem que falar alguém que está em casa também, o Atílio, os irmãos mais maduros, mais experientes, né? Com uma caminhada com o Senhor, possivelmente aqueles que foram alguns, né? Ouviram grande parte dos grandes feitos do Senhor para aquele povo, e ainda assim eles tiveram a coragem de chegar até Samuel e pedir a substituição do governo do Senhor sobre eles pelo governo de um rei. Isso acende uma luz para a gente hoje, né?
depois de ver, a exemplo deles, que viram tudo que o Senhor tinha feito e pediu esse governo, para nós hoje, como igreja do Senhor, de ver tudo que o Senhor tem feito por nós. E esquecer desse grande feito, nesse tempo de crise que a gente vive, nesse tempo de dificuldade. No tempo de compressão, né? No tempo de esmagamento. Esse tempo, então, ele tem que nos trazer para a similaridade da ação de Ana, não dos anciãos, né? Ana, quando, sob a tutela da crise, sob a pressão da crise, ela foi para o Senhor. Ela clamou ao Senhor. Ela não desviou o olhar do Senhor. E isso fica um recado para nós, como igreja, diante da crise, lembrar dos feitos do Senhor por nós e trazer à memória tudo que o Senhor fez por nós, para nos encorajar nesse tempo de dificuldade. Mas aí a gente tem, do ponto de vista histórico, uma ruptura, né, entre dois momentos. Aquele que estabeleceu os juízes, sacerdotes, profetas, né, como aquele que trazia o juízo para o povo, e esse novo momento, então, da constituição da figura de um rei. E essa ruptura histórica, então, se a gente pudesse ler aquilo que vai, esqueci a palavra agora, mas se a gente pudesse fazer a síntese, né, o que vai na lápide, como que fala? Sim, o epitáfio. Seria a marca da rejeição pelo governo do Senhor, em detrimento de um governo de rei. Agora, então, a gente vai dar um pouquinho de salto. Não tanto, mas tem também um outro ponto comum entre aquela situação de Ana e do povo de Israel, né, dos anciãos, que os dois queriam a solução para a crise, né, a salvação para a crise. A forma como cada um buscou é que tem um diferencial muito grande. Vou só ter um slide que chama características de cada um. Antes de entrar nesse salto, então, isso, por favor. A gente fala sobre as características de algum desses personagens, então, que a gente vai estabelecer, como eu falei, aquela representação entre a figura do mundo e a figura da igreja. Em Ana, a gente vê como característica, né? Ela fala, se o Senhor ouviu o meu pedido, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. A gente vê, então, que aquilo que ela pediu, ela devolveu para o Senhor. Em Samuel, né, aquele que foi reservado desde o ventre da mãe para o Senhor, a gente vê também algo muito parecido com a forma como o Senhor Jesus teve a infância dele, né? Crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. O Senhor era com ele e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Essa bênção que Samuel teve, né? O Senhor deixou mesmo que a palavra dele como profeta, né? Todas elas fossem cumpridas. O povo de Israel, então, a característica, né? O povo escolhido, rejeitou o Senhor e escolheu um rei para si. Saul era filho de Quis, homem de bem, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde o ombro para cima sobressaía todo o povo. Então ele olhava para todos por cima, né? Golias, um guerreiro de quase 3 metros de altura. Sua aparência e
Sou eu, não? Ah, deve ser aqui, né? Pode ser. É ele. Mas, dá para seguir aqui, que eu acho que tem anotado aqui. Então, vamos lá. Saúl, filho de Quis, homem de bem, jovem tão belo, que dentre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde o ombro para cima, sobressaía todo o povo. Golias, guerreiro de quase 3 metros de altura, sua aparência e o desafio que ele colocou, né, para o exército de Israel, amedrontou tanto o exército quanto ao rei Saul. Jonatas, filho de Saul, fez aliança com Davi porque o amava como a sua própria alma. Despojou da sua capa, armadura, espada, arco e cinto e o deu a Davi. Davi, filho mais moço de Jessé, ruivo de belos olhos e boa aparência, pastor de ovelhas, temente ao Senhor, treinado para o momento de crise, ia sempre em nome do Senhor. Nabal, homem abastado, homem duro e maligno em todo o seu trato. Abigail era sensata e formosa. E aí, agora, então, a gente vai quase chegando no salto dos 3.000 anos do André, mas paralelo entre isso. De um lado, então, a gente tem Saul, Golias, Nabal, de outro, Samuel, Jonatas e Davi. Ao centro, nós colocamos a figura de Abigail. O próximo slide, à esquerda, né, a gente está representado, então, a figura de Saul, Golias e Nabal, representando essa figura do mundo. Ao centro, a gente vê Abigail, à direita, a gente vê Samuel, Jonatas e Davi. E aí, as setas, elas vão indicar o sentido mesmo. Esse vetor aí que a gente vai analisar agora. Saul, né? Em Saul, em Golias e Nabal, todas essas figuras. A Bíblia registra em cada um desses a figura do desprezo, né? Saul olhou para Davi com desprezo. Golias olhou para Davi com desprezo e o desprezou. E Nabal, quando foi trazida a demanda do pedido de Davi, ele o desprezou. A outra seta, né, aponta, mostrando a figura da misericórdia em todas as figuras que a gente nomeou. Em Samuel, a gente encontra misericórdia quando ele se compadece do juízo que o Senhor dá para Saul. A gente encontra misericórdia quando Jonatas poupa a vida de Saul. E a gente encontra de Jonatas em Davi, obrigado. E a gente encontra misericórdia de Davi em relação a poupar por mais de uma vez a vida de Abigail. Mas não só nesse momento, mas também quando ele tinha o desejo de passar fio da espada todos os homens que estavam ali com Nabal, e ele, então, é interrompido nesse propósito por Abigail. E Abigail, então, aparecendo como a centralizadora dessa misericórdia e interpor, né, entre o desfavor de Nabal e o juízo que estava por vir contra o povo lá, né, que trabalhava junto com Nabal e possivelmente daquela comunidade, quando Davi, então, sentenciaria todos os homens à morte. Abigail, então, ela faz essa interposição. E agora vai ficar um pouco mais claro isso, né?
Em Saul, a gente encontra a figura e quais são as características e por que nós falamos que eles são a representação do mundo. Saul é aquele que foi rejeitado pelo Senhor, assim como o mundo é rejeitado pelo Senhor. Golias, a gente encontra nele o desprezo, né? Em Nabal, ele fala lá no versículo, não vai estar aí, mas 1 Samuel, se não me engano, deixa eu achar. Todo mundo precisa de óculos, né? 25, eu vou ler o 25 de 1. Sim. De 9 a 11. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosquiadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então, aqui a gente fala que Nabal conhecia de ouvir falar. Golias, o desprezo, e Saul, a figura da rejeição. Em Samuel, então, a gente vê que Samuel crescia diante do Senhor. Em Jonatas, aquele que foi movido pela fé. E em Davi, aquele que permaneceu. Tem um outro slide que vai trazer os versículos da igreja. Sim. Esse slide, então. Aqui está, então, mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, de Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O próximo também, por favor. Disse Jonatas, pois, ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Então seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo. A tua disposição será a minha disposição. Volta naquele, por favor, da igreja. 2 antes, né? Isso. Eu li esses, né? Ficou difícil de, às vezes, acompanhar, mas era só para mostrar o que a gente queria dar um enfoque, né? Que em Samuel a gente via esse crescimento, que em Jonatas ele era movido pela fé naquela circunstância em que ele transpôs um obstáculo que, do ponto de vista estratégico militar, não era recomendável aquela ação, ele mais um, né? Diante do que ele tinha pela frente, mas pela fé ele creu e foi, porque ele falou: o Senhor pode fazer com poucos ou com muitos.
Então, a figura da fé que a gente quer enfatizar aqui. E em Davi, o que permanece, que é agora 3 lâminas para frente, se não me engano. Quando teus dias se cumprirem, lá em 2 Samuel já, 7, 12, 16, 17. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre, segundo todas essas palavras, e conforme esta visão, assim falou Natã a Davi. E aí, desculpa, volta de novo, o exercício está acabando. Então, irmãos, como a gente estava falando antes, né? A figura do mundo aqui representada na pessoa de Saul, Golias e Nabal, e com as características de rejeição, desprezo e de ouvir falar, mas não conhecer. Na outra ponta, então, a gente vê a figura da igreja, né? Representada em Samuel, Jonatas e Davi, com as características de crescer diante do Senhor, movido pela fé e aquela que permanece. Assim são as características da igreja do Senhor. No meio, né, como a gente viu, aí eu faço só um pequeno parênteses para ler, quando Abigail vai até Davi. Eu vou ler um pouco picado aqui, vamos lá, 25, 1 Samuel 25, 2 até o 3, 2 e 3. Havia um homem em Maom que tinha suas possessões, no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. E aí, então, tem a situação que os servos de Davi estão acampados, né? E eles vão pedir mantimento para eles, né? Para os homens de Nabal. E Davi manda alguns mensageiros até Nabal pedir essa provisão. E Nabal dá aquela resposta que nós vemos. Quem é Davi, quem é esse filho de Jessé. O desdobramento disso é que os homens voltam e dão, os homens de Davi voltam até ele e dá a resposta a Davi daquilo que Nabal falou. Davi, então, prepara os homens para passar a fio da espada, todos os sexo masculino daquela comunidade lá de Nabal. Mas um servo vai até Abigail, e lá no versículo, lá no 25, 16, fala assim: de muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considere e vê o que há de fazer, porque o mal já está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. A sequência fala: então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 caixas de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre jumentos, e disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto,
Porém, nada disse ela a seu marido, Nabal. Enquanto ela cavalgava o jumento, descia encoberta pelo monte. Davi e seus homens também desciam, e ela encontrou com eles. Ora, Davi dissera, com efeito, de nada serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem, faça Deus o que lhe aprover os inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva consigo, e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome ele é. Tua serva não viu Nabal. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor, que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue, e dele vingar-te. Pois tu vingaste por tuas próprias mãos, como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao seu Senhor. Aqui, então, desculpa aqui a leitura, os óculos não estão muito apropriados, não estou vendo. Mas é o seguinte, ela avoca para si o juízo, né? Diante de Davi. Ela fala, lança a culpa sobre mim. Se a gente seguisse a leitura final da história, Davi, então, entende aquela atitude de Abigail, né? Ele louva o Senhor pela atitude dela. E ele mostra, então, misericórdia, né? E, ao mesmo tempo, ele recebe misericórdia do Senhor, que ele deixa de, por ele mesmo, fazer a vingança. A sequência da história, quem lembra, fala que o Senhor, quando Abigail volta, encontra Nabal fazendo uma festa de rei. Ele negou o alimento, aquele que estava protegendo a riqueza dele no campo, e ele, então, faz uma festa deliberada, quase que comemorando, né, a negativa para Davi. E a sabedoria e a sensatez de Abigail, mais uma vez, ela manifesta aqui, porque a Bíblia fala que ela chegou e viu que ele estava embriagado e nada falou com ele, esperou passar aquela situação, e quando ela passou, ela então falou tudo com Nabal. A Bíblia fala também que o coração dele amorteceu. Se não me engano, 10 dias depois, ele morreu. Aqui, então, foi muito nítido, assim, a misericórdia que o Senhor exerceu com todos, que sobre eles pairava o juízo, no qual Davi os executaria. O Senhor, então, age com misericórdia, poupando a vida de todos, pela intervenção de Abigail. E por isso que está escrito ali, né, que é a interposição entre os dois polos, né, entre igreja e mundo. Polos diametralmente opostos, está a figura de Abigail, que vem com uma oferta superior àquilo que havia sido pedido. Ela levou mais do que inicialmente tinha sido pedido. E ela levou para anular uma sentença de juízo que pairava sobre aquele povo. E nisso eu vi uma semelhança na obra da cruz do Calvário, né? Que o Senhor, então, ele traz do sacrifício, ele faz um sacrifício para anular a sentença de juízo que estava sobre nós. Um sacrifício muito maior, um sacrifício do próprio filho dele.
E nisso, então, né, para terminar e atando todas as pontas equidistantes do ponto de vista histórico, né, em que a gente passa por Ana, Samuel, e vai em algumas figuras, elenca algumas características deles e traz para fazer a representação, né, entre o mundo e a igreja. A gente vê, nesse contexto, naquele contexto, a rejeição do Senhor quanto à escolha de um rei para o povo. Mas o Senhor, eu creio que ele agiria com misericórdia também, se naquela hora que tudo que foi falado, que seria a figura do rei, o povo falasse assim, bom, vai ser isso tudo, então vamos declinar dessa situação. Talvez o Senhor agiria com misericórdia, eu creio que o Senhor agiria com misericórdia com eles. Mas não, né? Com tanta astúcia, eles falam, depois de ouvir tudo, que era quase um juízo sobre eles ainda assim falaram, não, mas teremos um rei. E aí, irmãos, fica essa exortação para nós como igreja. Nesse tempo, nessa crise, várias outras crises, né, nesse intervalo de tempo, do primeiro ao último versículo que foi lido, elas surgem durante o livro de Samuel, desculpa. Crises que valem a pena ser estudadas, mas para todas elas, né, a gente vai ver como que aqueles que estavam envolvidos, eles se portaram e como que foi a resposta do Senhor para cada momento de crise que foi dado. E aqui, então, que nessa circunstância que a gente vive de crise, né, da modernidade, uma crise de agravamento de todos os princípios, a crise de negação do Senhor, muitas das similaridades que a gente encontrou naquele cenário, a gente vê hoje, de rejeição, de desprezo, de pessoas que ou conhecem de ouvir falar, mas como aquelas setas todas apontavam com, né, uma unicidade, que era a palavra misericórdia, que essa seja, que o Senhor encontre em nós como igreja misericórdia, e que nós busquemos no Senhor misericórdia para esses dias, para que a gente olhe para o perdido, né, para que a gente olhe para aquele que está rejeitado, né, o mundo aqui está rejeitado, né, mas para que a gente olhe para aquele que ainda tem desprezado a palavra do Senhor, para aqueles que ainda só têm conhecido o Senhor de ouvir falar, com misericórdia, e que a gente se coloque na brecha, como Abigail, né, para pedir para que o Senhor os livre do juízo, né, para que o Senhor os encontre, como um dia o Senhor olhou para nós com misericórdia, e nos encontrou no caminho. E que Ele encontre uma igreja, né, que seja uma igreja, como lá em Samuel, né, crescia diante do Senhor, uma igreja que cresce diante do Senhor, uma igreja que seja movida pela fé, porque ela vai permanecer, é a promessa do Senhor. Essa era a palavra que eu queria trazer para os irmãos. O Senhor nos abençoe, fala no nosso coração, nos ajuda a viver esses dias, né, de quem aguarda o Senhor e com a atenção de quem espera o nosso Redentor. Amém. Pai querido, nas tuas mãos nós entregamos esse tempo, Senhor. O Senhor sabe que nós não temos as palavras adequadas e tampouco, Senhor, nada do que a gente pode falar vem de nós mesmos, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é aquele que fez tudo por nós. Muito obrigado porque o Senhor deixou esse caminho acessível, Pai. O Senhor nos constrange, Senhor, como igreja, Pai, a querer mesmo, Senhor, proclamar a boa nova do Senhor, nesse tempo, Senhor, com a urgência de quem sabe que o nosso Redentor está perto, Senhor. Com a urgência de quem sabe, Senhor, que se hoje o Senhor voltar, tantos vão se perder, Pai. Nos ajude, Senhor, a olhar com misericórdia para o perdido, Senhor. Nos ajude mesmo, Senhor, a clamar para que o Senhor complete a obra do Senhor, igreja, Pai, em nossas vidas, Senhor. Nos una mesmo em torno do Teu nome, Senhor. E ganhe em nós, Senhor, aqueles vasos que o Senhor quer ter, Pai. Nos adorne mesmo para a Tua coroa, Senhor. Nos
Habilite, Senhor, para aquela vida que o Senhor tem para nós na eternidade, Senhor. Nos ajude a viver esses dias, eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor.